Aos 47 anos, eu comecei a sentir alguns rompantes de calor, né? Os famosos fogachos, né? E eu voltava, em algum momento ficava um tempo maior, depois passava, mas era uma coisa assim, aparentemente bem sutil. Eram uns picos. E que eu ainda não entendia como menopausa. Como eu era esterectomizada, eu não menstruava, então não tinha aquele parâmetro de ficar X tempo sem menstruar para poder avaliar se estava ou não na menopausa, né? Então, eu comecei a perceber que junto com esses rompantes começou a me dar uns sintomas diferenciados, né? Além dos calores, o mal-estar, umas dores de cabeça, umas dores nas juntas, no corpo, uma irritabilidade muito grande, né? O relato que você acabou de ouvir é da Cláudia, paulistana de 52 anos, mãe de 2 filhos adultos e, nas palavras dela, um pet lindo, e que contou um pouco da sua experiência com a menopausa. Experiência essa que tem sido constante ao longo dos episódios desse podcast. E você pode se perguntar por que decidimos começar este 4º episódio com mais um caso de sintomas. Temos 3 respostas para você. A primeira é para mostrar que sim, muitos relatos serão semelhantes, apesar do climatério ser único para cada pessoa que menstrua. A segunda resposta é que a troca de experiências é importante para dar visibilidade a esta fase da vida, como já dissemos outras vezes. E a terceira é que, apesar da história da Cláudia ser muito parecida com as outras que já trouxemos, ela se diferencia nessa parte aqui, ó. Foi aí que eu procurei a minha médica do posto, uma clínica geral, e ela pediu alguns exames, e aí nesses exames constou, né, os exames hormonais, constou que realmente eu já estava aí já no período de menopausa. A princípio, ela me sugeriu entrar com um antidepressivo, porque eu estava também com umas queixas, né, associadas à depressão, que eu já tive no passado, e que ela falou que na menopausa, né, a gente acaba entrando aí criando aí alguns sintomas da depressão, e o próprio medicamento da depressão também ajudaria no tratamento da menopausa. Como a grande maioria das brasileiras, a Cláudia não tem plano de saúde. Usuária do SUS, ela procurou o posto de saúde onde já era atendida para entender melhor o que estava acontecendo. E nesse episódio, a Cláudia vai compartilhar com a gente essa experiência na rede pública de saúde. Quais os caminhos percorridos, as dificuldades enfrentadas, os medicamentos e terapias hormonais a que teve ou não acesso e, principalmente, que, mesmo sendo único, o SUS pode oferecer experiências diferentes para mulheres no climatério, dependendo de onde elas estejam. Eu sou Angélica Paulo. Eu sou Renata Arantes. E eu sou a Marília Nunes Paulino. E você está ouvindo Sem Regras, Menopausa Sem Tabu. Podcast apoiado pelo Instituto Serra Pilheira, episódio 4, Saúde. Antes da gente entrar no assunto deste episódio, vamos contextualizar um pouquinho. Então senta que lá vem história. As bases do Sistema Único de Saúde nasceram no século passado, mais especificamente em 1986, durante a 8ª Conferência Nacional de Saúde. Em 1988, ele ganhou forma com a promulgação da Constituição Federal, que definiu que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Mas foi só em 1990, através da Lei 8080, conhecida como a Lei Orgânica da Saúde, que o SUS foi regulamentado e seus princípios, diretrizes, atribuições e responsabilidades foram regulamentados. Com 35 anos de existência, completados no dia 19 de setembro de 2025, o SUS é um produto da democracia, fruto dos desejos da sociedade civil, movimentos sociais e que entra em vigor com o fim da ditadura militar. Mas falar do SUS requer um podcast só para isso, tamanha a sua complexidade. Como aqui o assunto é menopausa, a gente não vai aprofundar tanto.
Mas é importante dizer que, segundo dados do Ministério da Saúde, 76% da população brasileira utiliza o Sistema Único de Saúde em todo o país. E isso é coisa pra caramba, considerando que somos, de acordo com o último censo realizado pelo IBGE em 2022, mais de 200 milhões de pessoas. Desse total, mais de 104 milhões são mulheres. Pensando um pouco sobre esses números, a gente consegue ter uma compreensão melhor de que a maioria das mulheres no Brasil não tem plano de saúde. Ou seja, precisam da rede pública de saúde para tratar diversos problemas, em diversas regiões do Brasil, entre eles o climatério. E levando em consideração que a população brasileira vem envelhecendo, a gente percebe a importância do SUS ter um olhar especial e especializado voltado para a mulher no climatério. Aí eu comecei a usar o SUS, não foi por conta da menopausa, mas foi ali minha porta de entrada, né, para outras coisas, exames de rotina, anual, né, enfim. Quando começou a aparecer os sintomas mais aparentes, né, na verdade, assim, quando eu tive ali uma linha de raciocínio que era a menopausa, eu comentei com a minha clínica geral, né, do posto, médico da família, porque na unidade que nem todas as unidades têm médica ginecologista, né, então na unidade que eu frequento, que eu participo, só tem clínico geral. Para entender um pouco melhor essa fala da Cláudia, é importante explicar que o atendimento do Sistema Único de Saúde é organizado em níveis de atenção. Isso vai garantir que cada pessoa seja atendida no lugar e na hora certa. E como a própria Cláudia explicou lá no início da conversa, ela já fazia uso do SUS antes mesmo de perceber que estava com os sintomas do climatério. Esse primeiro atendimento é feito para todo e qualquer brasileiro numa unidade básica de saúde, que aqui no Rio são chamadas também de clínicas da família. E foi para lá que a Cláudia foi quando percebeu os sintomas vasomotores. Como ela já era atendida por uma médica da família, a quem ela se refere como uma clínica médica, já tinha um histórico de saúde nesse local. Portanto, foi essa profissional que ouviu seu relato e começou a tratá-la. Angélica, eu acho que é importante deixar evidente que não são todas as mulheres que vão precisar de um especialista para cuidar do climatério e da menopausa. Acho que esse é o primeiro ponto. E, assim, das principais portas de entrada de uma mulher, de qualquer pessoa, né, que necessite de cuidados em saúde, são as UBSs, as Unidades Básicas de Saúde, que é o que a gente chama de atenção primária. Mas, essa explicação foi dada pela doutora Brunelli Galvão, que é consultora técnica do Ministério da Saúde, na Coordenação Geral de Atendimento à Saúde da Mulher. Essa fala da Brunelli é importante por inúmeros motivos. Entre eles, para explicar o caminho que a Cláudia fez até o seu atendimento. E também para esclarecer que, diferentemente de quem possui plano de saúde e marca uma consulta diretamente com uma ginecologista, a parcela da população que utiliza o SUS tem seu primeiro atendimento feito por profissionais da atenção primária, que incluem, além do médico propriamente dito, outros profissionais como enfermeiros, agentes comunitários de saúde e por aí vai. Mas, claro, ela pode chegar por outros caminhos, né? Mas esse é o mais frequente, tanto que você foi na sua clínica da família, né, no Rio, que é a tradução de UBS para o Rio. E aí, a partir daquele momento, ela vai ter contato com a enfermeira da unidade, geralmente, enfermeira ou enfermeiro, que vai fazer uma primeira escuta, né, que a gente chama de acolhimento, e vai entender as necessidades daquela mulher. Muitas vezes a própria enfermeira vai conseguir conduzir as queixas, né, não necessariamente passando para o médico ou médica de família, mas se tiver necessidade, né, de avaliação com médico ou médica de família, essa paciente vai ter agendada a sua consulta também. Quando a Brunelli diz que tanto que com você foi na clínica da família, ela está conversando comigo. Pois é, chegou o meu momento de brilhar e virar não só uma das narradoras, mas também personagem do podcast. Vai que é tua, amiga. Deixa comigo. Já tem um tempinho que venho percebendo algumas coisas diferentes comigo. Sudorese noturna, é um tal de ligar, desligar, que tá uma loucura. Uma certa vontade de matar todo mundo, alterações no meu fluxo menstrual e, mais recentemente, prisão de ventre, coisa que nunca tive, e acúmulo de gases. Como faço parte dos 76% da população que não tem plano de saúde, fiz o caminho normal. Fui a uma clínica da família aqui do lado da minha casa. Chegando lá, uma agente comunitária me colocou numa pequena fila até a enfermeira me chamar. Contei o que estava acontecendo e, enquanto ela anotava tudo, me senti super acolhida.
Achei que a consulta só sairia dali a meses, mas ela entrou por uma porta e voltou dizendo que o médico já me atenderia. Fiquei chocada. Em poucos minutos, a enfermeira me levou até o consultório do Dr. Pablo. Nossa, que rápido. Muito. No consultório, ele fez uma anamnese completa, que é aquela entrevista onde o médico avalia desde a sua idade até o que você come. Como eu estava muito preocupada com a questão da prisão de ventre e do acúmulo de gases, dei mais ênfase nesses 2 sintomas. E devo confessar que já tinha ido no ChatGPT e o resultado da minha consulta online foi desde síndrome do intestino irritado até câncer de colo retal. Jesus, amiga. Pois é. E saí de lá com pedidos de hemograma completo, exames de urina, fezes, preventivo e ultrassonografia intravaginal, já que tenho 2 miomas. Além disso, um agendamento de retorno para o início de dezembro e uma sensação de tranquilidade inexplicável. Durante o atendimento com a medicina de família, a gente faz um olhar integral, né? Sempre é para ser feito, né? Esse olhar integral para entender o contexto de vida daquela mulher, porque outras coisas também influenciam a vivência do climatério e da menopausa, não só a queda de hormônios, né? Então, todo o contexto de vida daquela mulher tem que ser avaliado. Se ela tem, por exemplo, insegurança alimentar, se ela tem questões familiares, né, que estão atravessando, isso também faz ela ter uma vivência diferente dos sintomas. Então, essa é a função da APS, né, da atenção primária. E pode ser que o médico ou a enfermeira, o médica ou o enfermeiro tenham que entrar em contato até com o agente comunitário de saúde para entender melhor o território dela, enfim. E aí, tendo tudo isso, né, sido alinhado já e entendendo o que a paciente necessita, pode ser que a APS não dê conta sozinha e ela pode encaminhar para as clínicas especializadas, né? Essa explicação da Brunelli tem tantas camadas que a gente poderia ficar horas falando sobre cada uma delas. Mas de imediato uma coisa me chama atenção: condições socioeconômicas da grande maioria dessas mulheres que são tratadas pelo SUS. Não podemos esquecer que a grande maioria delas possui baixo poder aquisitivo. Milhares de mulheres no Brasil afora são chefes de família, trabalham, sustentam a casa e mal têm tempo de cuidar da própria saúde. Sim. Mesmo sendo usuária do SUS, eu faço parte de uma bolha que não tem filhos, trabalha em um local com flexibilidade de horários, que não sofre violência doméstica e não mora em um território dominado pela violência. Imagina você ter que lidar com tudo isso e ainda sentir calores, secura vaginal, depressão, ansiedade, entre os mais de 100 sintomas do climatério. É uma realidade que quem não vive não consegue mensurar. Como falar de menopausa para quem não tem o básico, né? A gente ouve o seu relato e mesmo o da Cláudia e fica encantada com o SUS que dá certo. Mas e aquele que infelizmente não dá? Ele existe e pode estar mais perto da gente do que a gente imagina. A gente vive em grandes centros urbanos, você na capital do Rio, eu e a Renata na de São Paulo. Existe esse privilégio também. E mesmo aqui em São Paulo, dependendo da região em que você mora, o atendimento pode ser completamente diferente. A gente vê relatos de precariedade em unidades de saúde todos os dias. Basta ligar a televisão. Eu tive a oportunidade, nesses últimos anos, conhecer várias regiões de norte a sul, inclusive no estado de São Paulo também, o Vale do Ribeira, que a gente fala muito pouco, mas é uma região de desenvolvimento menor do estado, ela tem uma carência muito grande. Ou seja, inclusive no estado de São Paulo, nós temos desigualdades. E veja, não é só a questão social, mas até de atendimento e preparo do profissional nas regiões. Às vezes falta não só o médico, o enfermeiro, o assistente social, o psicólogo que esteja preparado para atender essa população nessas regiões. E se eu pegar na grande São Paulo também, aqui na capital, a gente fala muito do centro de São Paulo, é maravilhoso, mas nem sempre isso é a realidade da nossa periferia. Esse que a gente acabou de ouvir é o Dr. José Maria Soares Júnior, chefe do Departamento de Obstetrícia e Ginecologia da Faculdade de Medicina da USP. Ele conversou com a gente sobre avanços e desafios do SUS no atendimento a essas pacientes no climatério. E um dos pontos levantados por ele foi essa questão da desigualdade de atendimento em localidades próximas dentro de um mesmo estado. Se em grandes centros urbanos a gente já encontra essa dificuldade de acesso, imagine em regiões mais afastadas do país.
Ter um sistema de saúde que atenda de forma igualitária tanto mulheres que moram em capitais quanto aquelas que moram em locais mais afastados é um dos maiores, se não o maior desafio do SUS. E aqui a gente precisa abrir um parêntese para mais uma explicação sobre o SUS. Ele funciona através de um sistema tripartite, que a grosso modo significa que os 3 níveis de governo são responsáveis pela saúde no país. Cabe ao governo federal cuidar das regras gerais, financiar uma parte do sistema e coordenar programas nacionais, como o de vacinação, por exemplo. Já os governos estaduais organizam serviços de maior complexidade, como hospitais, laboratórios, e fazem a ponte entre municípios e governo federal. Já os municípios são responsáveis pelo atendimento na ponta, ou seja, fazem o primeiro atendimento. São de responsabilidade dos municípios as unidades básicas de saúde, as equipes de saúde da família e os outros atendimentos do dia a dia, por assim dizer. E o mais importante de tudo, ninguém trabalha sozinho. Por isso é importante que essas 3 esferas funcionem como uma grande engrenagem, atuando juntas para garantir o que está na Constituição de 1988, que a saúde seja um direito de todos. Esse é o dever do Estado. E essa garantia precisa de aperfeiçoamento constante, seja em forma de diretrizes e protocolos de atendimento, capacitação profissional, de políticas públicas ou de projetos de lei que garantam saúde digna para a população. E no nosso caso, para a mulher no climatério. Quando eu ouço a Cláudia e a Angélica falando da qualidade do atendimento delas, dá até aquele quentinho no coração, sabe? Porque essa qualidade acontece quando essa engrenagem da qual a gente falou há pouco realmente funciona, em forma de protocolos e diretrizes pensados e bem aplicados. Um exemplo disso é a chamada PNASM, que a doutora Brunelli Guzmão vai explicar do que se trata. A PNASM é a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, né, que foi publicada em 2004 como uma ampliação da PAISM, que era uma política anterior, né, feita em 84, uma ampliação e uma melhora, né, ao mesmo tempo. Então, a PNASM é a política vigente que cuida de todos os temas de saúde da mulher, visando garantir um cuidado completo, né, inclusivo, de todas as mulheres do nosso território, que é um grande desafio, né, de todo o território brasileiro, ao longo de todo o ciclo de vida. Então, qual que é o grande diferencial da PNASM em relação às políticas anteriores que eram pensadas para a saúde da mulher? A PNASM não foca só no ciclo gravídico puerperal, ela não vai falar só de mulheres gestantes e mulheres puérperas, né? Não só nesse aspecto. Ou seja, é a primeira vez que o SUS volta seus olhos para uma fase da vida da mulher que não seja a gravidez. Foi o primeiro passo, ainda no início dos anos 2000, que o climatério ganha um espaço maior dentro da saúde pública no país. E uma grande questão que a PNASM traz também é a participação das mulheres na construção das políticas, né, para elas mesmas, que é uma questão que o SUS traz muito também, né, o SUS como um todo, da participação popular. E dentro da PNASM, um dos temas que é muito caro, né, é a saúde no climatério, que é esse termo leigo que a gente usa para transição menopausal e menopausa, porque é um desafio também pensar nas mulheres nessa faixa etária e nas necessidades que elas têm, né? Porque por muito tempo foi invisibilizado todo esse debate. Então, o que a PNASM busca é abarcar também essas mulheres que precisam de cuidados nessa fase de vida e que às vezes a gente acha que já acabou, né? Entre todas as aspas do mundo, né? A gente não precisa mais olhar para essa mulher, mas pelo contrário, a PNASM resgata isso e traz ênfase nesse aspecto. Acho fundamental que essa construção da PNASM tenha a participação de mulheres. Somos nós que sentimos, que passamos por essa fase da vida. Então ninguém melhor que a gente para ajudar a construir essa política. E esse olhar que a PNASM tem sobre a saúde da mulher na menopausa passa por vários aspectos, como explica o Dr. José Maria Júnior. Não é só uma questão de medicamento, de hormônio, mas uma visão geral de saúde, que contempla também mudança de estilo de vida, apoio psicológico, e com isso nós estamos querendo dar qualidade de vida às nossas mulheres nesse período. E isso representou uma mudança do paradigma. Por quê? Porque antes a gente tinha uma visão apenas de questão de medicamentos,
né, de como se o climatério fosse uma doença, e na verdade é uma fase da vida da mulher, então isso teve essa mudança importante. Quando o Dr. José Maria fala dessa visão geral da saúde e em mudança de paradigma, isso significa enxergar o climatério através de uma ótica mais global, com interdisciplinaridade de atendimento. Ou seja, não é só o médico de família, ginecologista ou psicólogo que vão cuidar dessa mulher. É um conjunto de profissionais que vão olhar a paciente sob diferentes aspectos, até mesmo o financeiro. Dessa forma, né? Não existe uma hierarquia entre os profissionais. Então, cada profissional tem a sua atribuição, né? Então, o médico não resolve o que um agente de saúde resolve, o agente de saúde não resolve o que um enfermeiro resolve. Então, cada pessoa ali tem a sua função, assim como a psicologia, a fisioterapia. E dentro das atribuições de cada uma dessas categorias, eles vão fazer o seu papel. Por exemplo, o assistente social se identifica que aquela mulher tem direito a um benefício que ela não sabia, isso já pode mudar bastante coisa, né, na perspectiva dela de vivência da menopausa. Ela pode comprar uma coisa muito simples, um ventilador, né? Ou um ar-condicionado, que já ajuda muito nos sintomas vasomotores, assim, pelo menos no alívio, né? Então, a APS e essa interdisciplinaridade, multidisciplinaridade, ela ajuda em todos os pontos, né? Até nas inseguranças financeiras que possam ser identificadas e que fazem parte do cuidado também das pessoas, né? É por isso que é um ambiente onde a gente tenta resolver 80%, né, dos problemas que chegam para nós, mesmo que eles não pareçam diretamente relacionados à saúde. Esse é o SUS que todos deveriam ter, mas que na prática a gente sabe que não é assim. Essa interdisciplinaridade de profissionais não é uma realidade em todas as unidades de saúde. O acolhimento muitas vezes não funciona. O reconhecimento por parte dos enfermeiros, agentes comunitários de saúde de que aquela paciente está passando por questões do climatério pode não acontecer por vários fatores. Seja por falta de capacitação profissional, por superlotação daquela unidade de saúde, fazendo com que o médico atenda o dobro de pacientes diariamente, ou até mesmo a maneira com que aquele profissional se comunica com a paciente. Então a paciente às vezes tem medo de procurar uma assistência, dependendo do linguajar ou da comunicação que ela recebe no posto, ela tem medo que a sua vida termine ali, porque às vezes ela não entende. E quando a gente tem medo de algo, a gente evita. E evitar aqui é um problema, porque a gente perde a oportunidade de ajudar para ter qualidade de vida, ou seja, promover saúde. Então, esse é o grande desafio. Que pode ser superado com duas palavrinhas que, a princípio, parecem bem simples: capacitação profissional. A própria PNASM possui diretrizes nacionais, colocando um padrão e uma homogeneização nas condutas de equipes de saúde que atendem pessoas que menstruam na fase da menopausa. Mas como colocar em prática essa capacitação em um país com mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, que conta com uma população heterogênea, que mora em áreas de difícil acesso, seja por estarem situadas em áreas mais remotas ou conflagradas? Uma das soluções parece simples: a internet. Foi lançado recentemente, assim, era uma grande demanda dos profissionais da atenção primária, que era essa qualificação, que é um desafio, né, que a gente tem no SUS. E foi lançado recentemente um curso autoinstrucional, EAD, né, à distância, para médicos e enfermeiros e enfermeiras, para cuidados na transição menopausal e menopausa. Tá no portal da Fiocruz, tá? Esse curso que a Brunelli citou se chama Cuidados da Saúde durante a transição para a menopausa e pós-menopausa na atenção primária à saúde, coordenado pelo Instituto de Saúde da Mulher e do Adolescente Fernandes Figueira, o IFF da Fiocruz. O curso foi lançado em setembro de 2025 e pode ser acessado através do link que vamos deixar na descrição do episódio, nos tocadores de podcast e no nosso site. Além do curso, o IFF também vem desenvolvendo uma nova versão mais atualizada do Manual da Mulher no Climatério, que faz parte do PNASM, que a Brunelli também já explicou o que é. Esse é o tipo de iniciativa que pode ajudar e muito as mulheres em fase climatérica. Mesmo com o PNASM e o manual, o Brasil carece muito de políticas públicas voltadas especificamente para o período da menopausa.
Em uma pesquisa rápida, a gente encontrou pouquíssimos projetos de lei e leis de âmbito nacional que focam no climatério. Vou até pegar minha colinha aqui para não errar. Temos o PL 4504, de 2024, que institui a Prática Nacional de Atenção Integral à Saúde e Qualidade de Vida de Mulheres na Menopausa. Resumidamente, esse PL propõe ações para tratar sintomas mais comuns da menopausa, como osteoporose, alterações emocionais e acesso a medicamentos no SUS. Só que ele ainda está em análise em algumas comissões da Câmara dos Deputados em Brasília. Também temos o PL 3.933, de 2023. Esse teve um pouco mais de avanço e está em análise nas comissões do Senado. Ele dispõe sobre o tratamento da menopausa no SUS, além de propor uma Semana Nacional de Conscientização para mulheres na menopausa ou no climatério. Sim, gente, estamos em 2026 e não temos uma campanha nacional, como a de vacinação, por exemplo, que trate da menopausa. Existem outros projetos de lei e leis, mas de âmbito estadual, em Minas e São Paulo. Mas os avanços são ainda muito pequenos em termos de políticas públicas. Quantas vezes você já viu uma propaganda ou uma campanha a nível nacional conscientizando e informando sobre o climatério? E olha que temos, atualmente, segundo dados da OMS, cerca de 1 bilhão de mulheres na menopausa. E segundo a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, a FEBRASGO, no Brasil são aproximadamente 17 milhões de mulheres em transição menopausal. Somente em setembro de 2025, de acordo com o Ministério da Saúde, 6.806 mulheres entre 40 e 65 anos receberam atendimento no SUS relacionado ao climatério. Desse total, a região Nordeste concentra 49,8% dos atendimentos, ou seja, quase a metade das mulheres atendidas nesse período. Em seguida, vem a região Sudeste, com 27,6%, a região Norte, com 10,4%, e a região Sul, com 6,7%, e a região Centro-Oeste, com 5,3%. Quando falamos em menopausa, é difícil não pensarmos em terapia hormonal. Amenizar sintomas como fogacho, secura vaginal, entre outros, é um bálsamo para quem tem a qualidade de vida alterada por conta do climatério. E é sobre isso que vamos falar no segundo bloco do episódio. Mulheres que utilizam o SUS para tratamento da menopausa têm acesso a esse tipo de terapia? Se sim, como funciona? Mas antes de continuarmos, uma pausa rápida para lembrar. Informações detalhadas deste episódio e dos outros estão disponíveis no nosso site semregraspodcast.com.br. Para isso, eu já fui com mamografia, ultrassom, tudo que ela pôde adiantar, ela já adiantou, porque ela sabia que quando chegasse lá com a ginecologista, ela ia pedir todos esses exames. E foi já no momento que eu falei para ela, não aguento mais, eu preciso, não dá, sabe, a situação está crítica. Eu falei, então vamos correr, vou adiantar, pedir todos os exames, quando você chegar até ela, já tem todos os exames na mão, né? Que ela vai ter que, chegando lá, ela vai pedir outros exames para saber, ter certeza que você não tem uma condição de risco, enfim. Então, esse período levou mais ou menos, eu acho que, até eu chegar na clínica, eu tive, acho que 1 ou 2 retornos no ano com ela, fiz os exames, e 1 ano depois eu estava já em contato com a ginecologista, tá? Mas não é que demorou um ano para chegar, é que demorou 1 ano para a gente entender que eu precisava realmente de uma alternativa, porque tudo... A gente está ouvindo novamente a Cláudia, que abriu esse episódio contando a sua experiência no tratamento e acompanhamento da menopausa no SUS. Como dissemos, ela já se tratava periodicamente com a médica da família em uma UBS de São Paulo, quando começaram os sintomas. Com o aumento dos sintomas, foi necessário, após uma extensa avaliação, que ela fosse encaminhada para uma especialista, que nesse caso foi a ginecologista. Lembra que a gente falou que o SUS é dividido em níveis de atenção? Então, a Cláudia estava na atenção primária, a porta de entrada. Para ser atendida pela ginecologista, ela precisou ser encaminhada para a atenção secundária, ou média complexidade, com um profissional de saúde especializado. Contar disso. E aí, quando eu fui encaminhada, demorou em torno de 1 mês a fila de espera. Não foi muito, tá? Para a primeira consulta.
passei com ela e ela pediu todos os exames, consegui fazer também em um período curto, de máximo, acho que 2 meses já estava com todos os exames na mão que ela tinha me pedido, todos feitos pelo SUS também. Alguns anos antes de descobrir que estava na menopausa, a Cláudia fez uma histerectomia, que é a retirada do útero por questões de saúde. E por causa disso, ela, como muitas brasileiras, achava que não poderia fazer a terapia hormonal por medo de complicações como o surgimento de um câncer, por exemplo. Mas a terapia hormonal pode ser uma grande aliada de mulheres no climatério, desde que acompanhadas por um médico e após uma série de exames que vão determinar se aquela paciente pode ou não fazer uso da terapia. Então, normalmente ela vem com a mamografia, vem com o exame colpocitológico, que é o preventivo, o Papai Nicolau, vem com uma rotina laboratorial, e aí existe um grande mito ou uma interpretação errônea, vamos dizer, né, em relação aos hormônios, porque as mulheres querem muito dosar os hormônios e saberem. E a verdade é que o que guia a gente na terapia hormonal são os sintomas. A dosagem hormonal para a gente não influencia absolutamente nada, tá? A dosagem hormonal ela é mais importante para a gente quando a gente está investigando alguma coisa, ou seja, se você tem menos de 40 anos, que a gente chamaria o que a gente conhece como menopausa precoce, né? Que a gente nomeia como insuficiência ovariana precoce. Então, se chega uma paciente para mim com 38 anos, 37, com queixas que sugerem ou que está sem menstruar há muito tempo, eu vou pedir a dosagem hormonal porque eu preciso fazer um diagnóstico diferencial. Agora, numa mulher com mais de 40 anos, com sintomas clássicos, a dosagem hormonal, ela não vai me trazer nenhuma informação. Primeiro porque ela pode estar normal e a paciente está sintomática. E ela, se não tiver nenhuma contraindicação, pode tratar, por exemplo, com terapia hormonal. Ou eu posso ter os hormônios alterados e a paciente ser completamente assintomática. Então, assim, não muda a nossa tomada de decisão. Tá? Então, os hormônios, para a gente é muito mais importante saber como é que está o perfil lipídico daquela paciente, o colesterol, a glicose, né? Para a gente poder... Quem acabou de dar essa aula para a gente foi a minha xará, a doutora Renata Morato. Ela é médica ginecologista, professora da disciplina de ginecologia na Unirio e chefe de um ambulatório de climatério, ginecologia endócrina e planejamento reprodutivo do Hospital Universitário Gafre Guinle, no Rio de Janeiro. Mas hoje, o grande exame que vai definir para a gente se a gente pode fazer terapia hormonal ou não, isso quando eu estou falando de exames, porque óbvio que a gente sempre faz uma anamnese, que é a entrevista médica, para a gente saber se tem fatores de risco, se alguém tem alguma contraindicação, né? É a mamografia. A mamografia é o exame que a gente precisa. Por quê? Porque a gente sabe que lesões suspeitas ou câncer de mama, né, na paciente, eles são uma contraindicação absoluta à terapia hormonal. Os outros vão ajudar a gente no cálculo de risco para a gente poder manejar, mas eu não prescrevo uma terapia hormonal se a paciente não tiver uma mamografia. E foi exatamente o que aconteceu com a Cláudia. Aquele medo inicial, fruto, na maioria das vezes, da desinformação. Olha aí a necessidade de investimento em campanhas. Foi substituído por informação de confiança, acolhimento e até mesmo uma dose de surpresa. Então, assim, além de achar que eu nunca ia poder fazer a reposição, porque eu sabia, já tinha conhecimento que isso seria uma alternativa, mas eu nunca imaginei que seria tão próximo, que o SUS ia me ofertar isso, que eu ia poder falar sobre isso no SUS, né? Eu achei que o SUS só tratava o quê? Ginecologista, fazer Papai Nicolau ali, uma vez por ano. Se tivesse, obviamente, alguma intercorrência, também tratava, ou era encaminhada, e aquela visão de que só cuida da parte ginecológica da mulher e de que a questão hormonal é uma coisa, né, menopausa é uma coisa muito além da mulher. É como, eu acho que... Essa surpresa que a Cláudia teve pode acontecer com muitas mulheres. Eu mesma não esperava ser atendida tão rapidamente quando procurei a clínica da família. E já sair de lá com uma possível indicação de perimenopausa e exames. A gente já falou aqui que não é assim em todos os lugares, que existem gargalos, falta de profissionais, etc. Mas a Cláudia, por exemplo, depois de exames e avaliações, foi considerada apta a fazer uso de terapia hormonal e saiu do consultório da ginecologista com a prescrição de 2 medicamentos. Tá, estrionil, que é o estriol, né? Esse é o que dá no SUS.
A prescrição foi, na primeiro, usar 21 dias, todos os dias. Depois de 21 dias, 2 vezes por semana. Tá? Até o retorno. Esse daqui é o estrogel, que é o estradiol. Tá? Ele vem com PUP, que aí você dá uma borrifada na mão, dá um miolinho da palma da mão, e aí passa, esfrega até a pele absorver. A minha indicação foi que para passar na coxa e alternar uma perna e outra. Ela falou evitar passar na região perto das mamas. Esse não dá no SUS, tá? Esse não dá. E é aí que a gente chega em um gargalo do SUS, a falta de medicamentos específicos para terapia hormonal. A Cláudia conseguiu retirar uma das medicações na farmácia do hospital, mas a outra ela precisou comprar. Aqui a gente precisa falar do Rename e de como ele é importante nessa questão do acesso a medicamentos no país. Para explicar melhor essa questão, a gente conversou com a doutora Mona Delanho, médica ginecologista e integrante da Comissão Nacional Especializada em Climatério da Febrasgo. Então, o Rename, gente, para quem não sabe, é a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais que a gente tem no SUS. Tá? A lista da Rename foi atualizada em 2024 e a gente não tem nenhum tipo de terapêutica hormonal sistêmica sendo distribuída do ponto de vista federal para o tratamento dessa mulher nessa fase. Quando a gente fala de tratamento hormonal, a gente tem desde tratamentos que são sistêmicos, então para aqueles sintomas mais gerais, calorões, né, sudorese noturna, enfim, todos aqueles sintomas conhecidos, e a gente também tem hormônios locais a serem utilizados somente na vagina para mulheres que têm queixas apenas de sintomas vaginais. Então, a gente tem essas duas frentes. A gente tem, sim, a distribuição de hormônio vaginal, tá? Esse sim, mas a possibilidade de qualquer tipo de terapêutica sistêmica não tem. Então, a gente se pergunta, se nessa lista oficial de medicamentos do SUS não constam remédios importantes para a terapia hormonal, como pacientes em condições socioeconômicas desfavoráveis podem ter acesso à terapia hormonal? Ou seja, pacientes com questões locais, chamados de urovaginais, têm acesso a medicamentos. Mas quem sofre, como a maioria dos sintomas que já relatamos aqui, entre outros episódios, ficam, na palavra da própria Mona, desassistidas. Então a gente fica na dependência dessa mulher ter alguma condição financeira de poder comprar essa medicação fora, numa farmácia. A gente já explicou aqui, de forma bem resumida, que o SUS funciona através de um sistema chamado de tripartite. Ou seja, estados e municípios têm autonomia na gestão do SUS. E isso impacta bastante esse acesso a medicamentos, como a Mona explica aqui. A gente vai ter diferenças em diferentes estados e municípios, porque aí seriam incentivos locais mesmo, né? Estaduais ou municipais, que daqui a pouco entenderam a importância e disponibilizaram algum tipo de tratamento hormonal via SUS daquela região. Mas no ponto de vista nacional, a gente não tem. Tá? Por isso é que a gente bateu na tecla das políticas públicas, dos projetos de lei que garantem o acesso a medicamentos em todo o país e que precisam ser criados e aprovados com urgência máxima. Enquanto isso não acontece, profissionais como a Renata precisam driblar essa falta de unidade nacional para garantir o tratamento de suas pacientes, que, no caso do ambulatório onde ela trabalha, em sua maioria não possuem recursos para adquirir os remédios. Como a gente recebe muitos pacientes do SUS, a gente atende uma população com uma renda mais baixa, isso é uma das grandes questões dentro do ambulatório, porque hoje aqui no Rio de Janeiro o SUS não disponibiliza, né, a terapia hormonal, e a terapia hormonal, eu até antes de vir aqui fiz uma pesquisa, porque a gente às vezes prescreve coisas e a gente não tem ideia dos preços, né? Então hoje uma terapia hormonal, né, se ela der muita sorte e puder usar, por exemplo, um comprimido que tem os 2 hormônios, ela vai estar pagando ali na faixa de uns 60. Se ela precisar usar o gel com comprimido ou um adesivo, a gente está falando de tratamentos que ultrapassam R$100. Pode não parecer muita coisa, mas R$100 no orçamento de quem ganha um salário, ou até menos, e que precisa sustentar uma família inteira, é um gasto impensável.
Então, entre colocar comida na mesa e garantir o mínimo de dignidade para filhos e muitas vezes para pais idosos, a mulher se coloca em segundo plano e segue sem tratar sintomas que poderiam ser minimizados com um comprimido ou um gel. Quando a gente começou a elaborar esse podcast, um dos assuntos que mais vieram nas pesquisas foi justamente TRH, ou terapia de reposição hormonal. E falamos dela em alguns momentos ao longo dos 3 primeiros episódios. Mas foi só neste 4º capítulo que descobrimos que ela mudou de nome. Agora é só TH, ou terapia hormonal. E essa mudança de nomenclatura tem uma razão bem simples. Hoje a gente não usa muito esse termo de reposição, porque é como se você não tivesse nada, né? Então a gente usa a terapia hormonal, né? Porque é um tratamento, né? Você se repõe só o que falta, óbvio que está faltando, mas assim, não é exatamente esse o intuito, né? A gente não vai buscar níveis iguais você tinha previamente, né? Então hoje em dia a gente tem usado muito esse termo de terapia hormonal. E a pergunta de $1 milhão para a mulher no climatério. Todo mundo pode fazer terapia hormonal? Se todo mundo pode usar, não. A primeira coisa que eu acho que a gente tem que deixar bem claro é: a paciente tem indicação de terapia hormonal, porque estar no climatério não é igual a terapia hormonal. Hoje a gente tem bem estabelecido pelos guidelines quais são as indicações de terapia hormonal. Sem sombras de dúvida, a principal indicação são o que a gente chama de sintomas vasomotores, que são exatamente isso, esses calorões com sudorese. Essa é a grande indicação. E se você não tiver uma contraindicação, sem sombras de dúvida, a terapia hormonal é o melhor tratamento. É o que vai te dar. Se você, como a gente, também não sabe o que são guidelines, a gente perguntou para Renata e a resposta mais simplificada é que guidelines são recomendações das grandes sociedades científicas baseadas em evidências e os melhores tratamentos para determinadas doenças. Mas voltando para as indicações de terapia hormonal, a doutora Renata Morato explicou que, basicamente, ela é indicada para os fogachos e para os sintomas urogenitais, que são o ressecamento vaginal, a sensação de ardência, coceira e incontinência urinária pela falta de estrogênio, o que altera a mucosa da uretra, mas não é cura para todos os problemas. E a lista de indicações continua. E os pacientes com baixa densidade óssea, osteopenia e osteoporose, a terapia hormonal ela tem um efeito benéfico, mas ela não deve ser indicada só com esse intuito. A gente sabe que ela melhora a densidade mineral óssea, mas a indicação da terapia hormonal seriam os sintomas, vamos dizer assim, extraesqueleto. Então, se eu tenho uma paciente com osteopenia, se ela não tem sintomas vasomotores, se ela não tem atrofia, se ela não tem menos de 40 anos, eu vou tratar de outra forma do que se, de repente, ela tem sintomas vasomotores e também tem uma baixa densidade mineral óssea. Aí eu posso até... Espera aí que ainda tem mais. Então, basicamente, hoje é ciência ovariana precoce, paciente com síndrome urogenital, que é o ressecamento vaginal, dor durante a relação, coceira, e o principal, que são os sintomas vasomotores. Então, a primeira coisa que a gente tem que traçar é: o paciente tem indicação. Por quê? Porque a gente sabe que a menopausa tem outros sintomas, né? Então, a paciente, às vezes, ela tem aquela sensação de cansaço. A gente sabe que a paciente na pós-menopausa ela está sob maior risco de depressão, de transtorno de ansiedade. A gente sabe que tem essa questão do fogging, que são os esquecimentos, os lapsos de memória. A gente sabe que ela tem... pode ter redução do desejo sexual. Então, tudo isso são sintomas que a gente sabe que vem junto com as alterações hormonais da menopausa, mas esses sintomas, eles não são indicação para você iniciar uma terapia hormonal. Se a paciente não tiver sintoma vasomotor, se ela não tiver síndrome urogenital. Então, a primeira coisa é a gente definir, porque o que eu vejo é que às vezes a paciente chega para a gente achando que a terapia hormonal vai ser uma pílula milagrosa que todos os problemas dela vão se resolver única e simplesmente com aquela pílula mágica, e não é. Nesse sentido, existem outras práticas que a mulher climatérica pode e deve fazer uso. Mudanças de estilo de vida, fazer atividades físicas, reduzir ingestão de álcool, parar de fumar. Todas essas medidas podem diminuir sintomas de depressão e risco de doenças cardiovasculares, por exemplo, além de ajudar aquelas pacientes que não podem fazer uso da terapia hormonal. Quem não pode fazer uso da terapia hormonal? Quem teve câncer ligado a hormônio, como mama
ou endométrio, sangramento vaginal sem causa definida, trombose, doenças graves do fígado ou quem já teve alto risco cardiovascular, pessoas que já tiveram AVC ou infarto, por exemplo. Se o risco for intermediário, ainda dá para usar hormônio, só quem em gel, adesivo. Mas essa decisão deve ser tomada em conjunto com o seu médico de confiança. E aí eu devo dizer que me aproveitei um pouco da situação para fazer uma mini consulta durante a entrevista. Como muitas brasileiras, eu tenho miomas. E como estou fazendo alguns exames, conforme eu falei no início do episódio, perguntei para ela se a presença desses tumores benignos era uma contraindicação para terapia hormonal. Mioma não é uma contraindicação, tá? A gente sabe que os miomas, eles são tumores benignos, hormônio independente, depois da menopausa eles normalmente não crescem mais, tá? Não vão desaparecer também, tá? E o mioma, a grande questão do mioma é a localização, né? Então, aqueles miomas que a gente chama de submucosos, ou seja, aqueles que são para dentro da cavidade, que normalmente são os que sangram mais, e muitas vezes a paciente acaba fazendo algum tipo de cirurgia por conta desses miomas, porque quando chega nessa fase de perimenopausa, que a menstruação começa a ficar muito bagunçada, fica 3 meses sem vir, quando vem muito, cheio de coágulo, dura 15 dias, paciente que tem mioma às vezes passa por esse período de uma forma com sangramentos mais volumosos, às vezes precisando internar, precisando fazer transfusão, e muitas das vezes acaba fazendo algum tipo de cirurgia, seja para ressecção do mioma, seja para a retirada do útero. Mas a paciente tem um mioma, faz a terapia hormonal, ela não tem uma contraindicação. Um mioma submucoso, eventualmente, com uma terapia hormonal, pode sangrar? Pode, mas também não há uma contraindicação, desde que você investigue e realmente chegue à conclusão que pode ser isso. Mas, assim, mioma não é uma contraindicação. Na verdade, se a gente fizesse ultrassom em todas as mulheres, a gente ia ver que 40% a 50% das mulheres têm algum mioma, né? Fiquei feliz com essa resposta? Muito! Mas, obviamente, seguirei fazendo minha avaliação com o médico de família para ter certeza do meu diagnóstico e da melhor forma de tratamento. Fica a dica, viu? E foi uma aula mesmo. E toda essa explicação serviu para desmistificar um pouco a terapia hormonal, porque a gente ouve muitas mulheres dizendo que não querem fazer, que não querem, entre aspas, encher o corpo de hormônio desnecessariamente, que podem desenvolver algum tipo de câncer por causa da terapia hormonal. Será que existe algum fundo de verdade nesses temores? Durante a entrevista da doutora Renata, a gente não chegou a fazer uma pergunta específica sobre isso, mas sempre deixamos para o final da conversa um espaço para que a entrevistada possa tratar de algum assunto que não foi contemplado nas nossas perguntas. E foi isso que ela fez. E que bom que ela fez. Peraí, Renata. Como falamos no episódio 3, a terapia hormonal teve uma reputação muito ruim no passado devido a um estudo que foi feito, mas que depois foi revisitado e muito criticado. Tanto que, recentemente, final de 2025, o FDA, órgão que regula medicamentos nos Estados Unidos, anunciou a remoção do alerta de risco de câncer de mama dos tratamentos hormonais. Uma das coisas que eu acho que assim, as pessoas têm muito medo, que eu acho que vale a pena a gente falar, porque como eu falei, assim, tem pacientes que não querem fazer terapia hormonal, né? Então isso tudo é baseado num histórico, né? Então assim, a terapia hormonal, ela vai passando por altos e baixos. Então, a gente já teve períodos, né, lá atrás, né, na década de 70, 80, onde a gente usava a terapia hormonal até como uma forma de prevenção primária e secundária de doença cardiovascular, e depois isso caiu até o famoso estudo WHI, que foi o estudo que fez com que as mulheres, que na época todo mundo passava-se terapia hormonal para todo mundo, de repente vem as publicações do principal estudo que a gente teve sobre terapia hormonal, e as prescrições, a gente teve uma queda importante, né? E um dos fatores foi que esse estudo, né, que tem diversas críticas, hoje em dia a gente tem muitas críticas, tá? De como ele foi feito, a população estudada, os hormônios utilizados, mas enfim, ele mostrou que tem um aumento do risco de câncer de mama, né? Então, muitas das pacientes, elas não querem fazer terapia hormonal por conta disso. E o que eu acho interessante a gente falar é que, assim, em termos de número absoluto, tá? A terapia hormonal, se a gente comparar uma paciente que não faz terapia hormonal com uma paciente que faz terapia hormonal, a gente tem um aumento de 8 casos a cada 10 mil mulheres
em pacientes que faz terapia hormonal. Se a gente for trocar a terapia hormonal, por exemplo, por obesidade, então uma mulher eutrófica com peso normal e uma mulher obesa, a gente tem 24 casos a mais de câncer de mama a cada 10 mil mulheres. Então, assim, as pessoas às vezes se apegam muito nessa questão assim, do câncer de mama. Existe um aumento de risco? Existe. Quando a gente leva para números absolutos, esse aumento é menor. Óbvio que a gente tem que passar por toda aquela entrevista, avaliar todos aqueles possíveis fatores de risco, sem contraindicação ou não. Mas, por exemplo, uma obesidade, ela traz mais risco, por exemplo, que uma terapia hormonal. E eu acho Outra que, assim, dúvida que muitas mulheres têm é sobre o período em que a paciente no climatério deve fazer uso dessa terapia. Então vamos à explicação da doutora Renata. Uma coisa que até que a gente acabou não falando e que esse estudo, né, trouxe muito claro é o conceito que a gente chama de janela de oportunidade. Né? Então, quando eu vou fazer a terapia hormonal? Eu vou fazer terapia hormonal nas pacientes que estão dentro da janela de oportunidade. Essa janela de oportunidade é o período que eu vou fazer onde os benefícios da terapia hormonal elas superam os riscos. E qual é essa janela de oportunidade? Hoje, ela é definida como até 10 anos da idade da menopausa ou até os 60 anos. Então, assim, se eu tenho mulheres que estão até 10 anos da menopausa ou que têm até 60 anos, ela está dentro da janela de oportunidade, o que significa o seguinte, mulheres com mais de 10 anos de pós-menopausa ou mulheres com mais de 60 anos, elas já saíram dessa janela de oportunidade. Então, elas não podem fazer mais terapia hormonal? A gente tenta tirar, mas tudo é individualizado. A gente sabe que tem pacientes que, mesmo depois de um tempo, continuam muito sintomáticas. Aí você vai individualizar e você tem que dividir com a paciente, colocando esses riscos para ela, né? Risco e benefício. Então, esse conceito de janela de oportunidade, hoje é muito falado quando a gente fala de terapia hormonal. Não sei vocês, mas eu achei totalmente esclarecedora essa explicação da doutora Renata. Mas se mesmo assim você que está nos ouvindo ficou com dúvida, nossa dica é: fale com seu médico. Seja ela da clínica da família, seu ginecologista ou profissional de saúde de sua confiança. A gente reitera aqui que terapia hormonal não é receita mágica, mas também não é algo que vá prejudicar a sua saúde ou causar algum tipo de alteração. Desde que seja feita uma avaliação completa por um profissional sério e de confiança e que você se encaixe nas indicações para o uso da TH. Ela está aí para ajudar nessa fase da vida que é tão complexa. Esse 4º episódio foi um desafio pra gente. Falar de SUS e dos tratamentos da menopausa que ele oferece, ou que deveria oferecer, é um terreno ainda pouco explorado. A gente espera ter iniciado uma discussão importante para mulheres de todas as idades, porque mesmo que você não esteja ainda vivenciando o climatério, ele provavelmente vai chegar. E se você, como a grande maioria das brasileiras, utiliza o Sistema Único de Saúde, pode e deve cobrar melhorias. Políticas públicas, leis de acesso a tratamentos, melhores condições de trabalho para os profissionais de saúde, o que vai acarretar no melhor tratamento para a população. Investimento financeiro, contratação de novos profissionais, capacitação de médicos, enfermeiros, agentes comunitários de saúde. Afinal, se o SUS nasceu justamente no período da redemocratização, é só através da pressão popular que ele pode melhorar. Então, sem querer ser clichê, mas já sendo, lute pelo SUS. E no nosso próximo e último episódio, a gente vai falar de sexo e a possível falta dele quando a mulher é atravessada pela menopausa. Como fica o desejo durante esse período? E não só o desejo sexual, mas o tesão pela vida, que muitas vezes pode ser afetado. A gente se vê já já. Se você gostou, deixe seu comentário, conte a sua história pra gente e compartilhe nas suas redes sociais com amigos e familiares, que vamos ficar muito felizes daqui. Sem Regras é uma série idealizada, coordenada e apresentada por Angélica Paulo, Renata Arantes e Marília Nunes Paulino, com o apoio do Instituto Serra Pilheira e mentoria da Natália Silva. Stella Nesrini e Amon Medrado, da Todo Canto, assinam a trilha sonora original. A edição, sonorização, mixagem e masterização são do Gustavo Rocha. O planejamento e redes sociais são da Renata Arantes. Você encontra o Sem Regras no Instagram, @semregras.pod. Também temos um canal no YouTube, lá é @semregras.podcast. A identidade visual e site são da Marília Nunes Paulino.
O roteiro, pesquisa e produção deste episódio são da Angélica Paulo e a revisão é da Renata Arantes e da Marília Nunes Paulino. Até a próxima!